a importância da paternidade na vida dos filhos. Um dos propósitos mais importantes, em nós podemos comparecer na escola dominical é justamente aprender a aplicar, levar o que nós aprendemos para outras pessoas. Não é, irmãos? Hoje vamos estudar a importância da paternidade na vida dos filhos. Nós já, estudando comportamento humano, a gente observa que muitos estudos fazem do impacto na vida dos filhos o relacionamento entre filho e mãe. Filho e mãe. Agora, muitos estudos que a gente tem visto também falam do impacto na vida dos filhos, da relação entre o filho e o pai. Eu acredito que muitos de nós aqui, antes de sermos pai, nós aprendemos desde cedo a amar a mãe. Amar a mãe. Desde a batida do coração, lá dentro do ventre, na barriga da mãe. Temos uma relação íntima, uma relação muito próxima com a mãe. Mas nós temos que aprender e vamos entender a importância do relacionamento entre pai e filho. O que o pai influencia aquele filho. Entenderam, irmãos? O filho, quando ele tem um bom relacionamento com o pai, nós sabemos que de uma forma ou de outra, sempre há um impacto, positivo ou negativo, do relacionamento entre pai e filho. Filhos, de maneira geral. Nós sabemos que há esse impacto. Mas um bom relacionamento entre pai e filho, gravem isso aí, um bom relacionamento entre pai e filho faz com que o filho seja mais preparado, mais determinado para a vida. Seja um filho mais seguro, mais forte, mais saudável. O pai tem essa responsabilidade. O pai faz com que aquele filho seja mais determinado, como eu falei. E nós temos que estudar isso. Nós temos que aprender, nós temos que tomar posse dessa responsabilidade como filho, como pai, como avô. Que nós influenciamos os nossos filhos. Nós preparamos ele para a vida. Certo, irmãos? O textuário está em Efésios 6, capítulo 6, versículo 4. A verdade prática que foi lida. Quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Meus irmãos, eu espero que neste trimestre estejamos muito preparados para como lidar com as adversidades, os problemas da nossa família. Podermos agir proativamente na família. Podemos enxergar aquele problema que possa surgir antes, para que possamos também tratar os problemas que já aparecem. Entenderam, irmãos? É muito importante isso. Então, o acompanhamento, o comparecimento à escola bíblica dominical, ela nos capacita, ela nos dá o embasamento necessário para que nós sejamos pessoas melhores, uma família mais saudável. Muitas vezes nós dizemos assim: eles sabem que eu amo eles. Eles sabem que eu amo eles. Eu sustento a casa. Isso não é sinal de amor. Nós somos capazes de muito mais do que isso. Entenderam, irmãos? Não é, Tomás? Nós somos capazes de muito mais do que isso. Sustentar a casa
Até os animais irracionais fazem o alimento da cria. Não é verdade? Não é? Os animais irracionais, eles cuidam, eles alimentam ali a cria, cuidam da provisão. Nós somos muito mais que isso, irmãos. Muito mais que isso do que simplesmente prover a família. Somos capazes de muito mais coisas. E a nossa referência é Deus. Deus é a nossa referência. Então, sustentar a cria, dar aquele sustento ali, não é só isso o nosso papel. Não é só esse o nosso papel, não. Isso até os animais irracionais fazem, como eu disse. Depois desse breve comentário, vamos aqui à introdução, né? Nesta lição, focaremos duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. A família de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. A lição mostrará que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. Nós não devemos fugir do nosso papel. Nós não devemos colocar a escola e a igreja, né, sendo as responsáveis primárias, sendo as responsáveis principais pela educação de nossos filhos. Entendeu, Vitor? Não. A educação é na nossa família. Pai, filho. Não devemos terceirizar essa educação. Teve um pastor que estava dizendo assim que estava perguntando para o pastor presidente, né, que o filho dele não mudou nada na escola dominical. Um menino rebelde, 13 anos, 13, 14 anos, não mudou nada. Aí o pastor disse assim, mas isso aí, a professora da escola bíblica dominical tem 1 hora com ele por semana. Você não está conseguindo cuidar dele durante as 24 horas por dia. Não é? Então, a igreja, a escola, ela colabora com isso, não é? A formação. Mas em casa, o maior tempo que nós temos é no meio familiar. No meio familiar, né? Não devemos terceirizar isso aí. Colaborar, ajudar, sim, mas não a educação primária. Não a educação, vamos dizer, básica principal. Não é, irmãos? O que nós lemos aqui na introdução? Olha aí, nós vamos estudar duas famílias. A família do profeta, do sacerdote Eli, e a família do sacerdote Samuel, né? Citou aqui Ofni e Finéias, são filhos de Eli, né? Não é isso? Joel e Abias são os filhos de Samuel. Preste atenção para a gente entender, porque depois eu vou falar de uma maneira mais rápida, né? Maneira mais rápida. Eli, que era um sacerdote, liderou Israel durante 40 anos. E os filhos deles profanavam, né? É chamado de filhos de Belial, né? A gente vai contar a história aqui, mas eu quero fazer a diferença aqui. Os filhos de Eli, e Deus colocou juízo sobre a casa de Eli. Enquanto Samuel, que citou aqui também, os filhos de Samuel, eles foram rebeldes, mas não nessa intensidade.
tanto é que a casa de Samuel terminou ali, né, com a vitória sobre os filisteus, Deus dando, né, vitória ao povo. Ele falhou. Ou então, onde a Bíblia se cala, a gente se cala. Onde a Bíblia fala, nós falamos, né? Eles foram o quê? Avarentos, gananciosos, porque Samuel colocou eles para juiz sobre Israel, para julgar, e eles, vamos dizer que eles vendiam sentenças, sabe? Vendiam sentenças, que nem hoje acontece, né? Ganhavam propina, pegavam propinas. E o povo ali observando isso. Contra Samuel não houve nada a declarar. No final da sua vida, né, o povo disse: não temos nada contra ti. Entenderam, irmãos? Quero fazer bem essa diferença aqui, porque o autor da lição, eles colocam os dois só num balaio, colocam os dois todos juntos. Os filhos de Eli com os filhos de Samuel. As duas famílias tiveram filhos rebeldes, realmente, mas numa intensidade muito diferente. Muito diferente. Quando eu estava estudando, até um pastor falou aqui que não era para ter comparado uma coisa com a outra, porque era bem diferente, né? Então, houve esse juízo sobre a casa de Eli, com a morte dos dois filhos dele, com a morte do próprio do sacerdote Eli. Eli foi um grande homem de Deus, irmãos. Um grande homem de Deus. Falhou na criação? Falhou. Foi um grande homem de Deus. A gente vai tratar sobre isso aqui, como comparação para a nossa família hoje. O modo como devemos tratar a nossa família. O relacionamento entre pai e filhos. Né? Somos autoritários? Somos permissivos? Colocamos a mão na cabeça da criança, do jovem? Como somos? Somos equilibrados? Vamos aprender aqui, eu digo assim, a sabedoria é isso, né? Aprender com os erros dos outros, para que nós não sintamos na nossa própria pele o erro que o outro cometeu. Isso é sabedoria. Aprender com os erros dos outros. A paternidade dentro da família. Tá? A primeira família. Após a queda, o primeiro casal criado Adão e Eva inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder dentro do lar, responsável por prover alimento e cuidar da segurança de sua família. O papel da mulher era o de cuidar dos filhos da casa e ser ajudadora de seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com seus filhos. Quando nós temos dúvidas de alguma coisa, a gente pensa, olha para a palavra de Deus e vê o princípio. O princípio. Né? Como foi no princípio. E tomamos como referência. Tomamos como referência. Com a devida atualização. Né? Vamos tomar como referência aqui o papel do pai, né? Provedor, protetor, da mãe, ajudadora, cuidadora do lar. Esse é um princípio, né, irmãos? Um princípio básico. Princípio básico. Isso não deve mudar, mesmo se na família atual houver de variações, né? Vamos dizer, que variações? A mulher trabalha, né? Os filhos ali também, mas o homem continua tendo esse papel. Quando nós temos a dúvida, nós olhamos para o princípio e nos baseamos, nos referenciamos ao princípio divino. Amém, irmãos? Né? Nos baseamos dessa forma na nossa vida. E devemos entender uma hierarquia, né?
A hierarquia que diz assim, né? Deus, né? O indivíduo, a família, não é? E a igreja. Cada um dentro dessa hierarquia, nós submetemos. Quem somos nós que não sabemos cuidar da nossa família? Como é que vamos cuidar da igreja? Como diz a palavra lá em Timóteo. Não é verdade? Então, principalmente, irmãos, cuidar da nossa família. Os muitos afazeres, as muitas ocupações, os muitos negócios não devem tirar o nosso foco, o nosso propósito, o nosso objetivo de constituir uma família saudável, uma família forte, uma boa família. Isso é fundamental. Teve um testemunho que uma vez eu ouvi isso, do homem. Nós estamos só do primeirinho ainda, né? Mas quando eu lembro, porque Deus te quer passar, né, irmãos? Veja assim dessa forma. Eu vi um testemunho do homem que ele trabalhava de domingo a domingo. Não tinha tempo para filhos, não tinha tempo para nada. Ganhava bem, mas não usufruía desse valor, né? E através da palavra de Deus que chegou a ele, do evangelho que chegou a ele teve aquele alerta. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Não é verdade, irmãos? Então ele trocou de emprego, o emprego ganhou um pouco menos, mas tinha tempo para a família, tempo para diversão junto com a família. Não é isso, irmãos? A qualidade de vida é importante. Tempo de vir à igreja, tempo de participar da obra de Deus. Entenderam, irmão? Então, são decisões que nós tomamos, que nós enxergamos, que nos faz refletir sobre a nossa própria vida. Como estamos levando a nossa vida? Não é? Como estamos levando a nossa vida? Tem uma musiquinha que fala da escola dominical, que diz assim, né? Quem não veio à escola é porque está trabalhando, né? Mas quem trabalha aos domingos de Deus está roubando. Não sei se você já viu essa musiquinha que ela fala assim, né? É que a pessoa trabalha demais e esquece de poder, né, ter uma vida mais saudável, né? Uma vida mais familiar. Uma vida junto com a sua família. Vamos seguindo aqui. A falta de autoridade no lar. Olha aqui, a falta de autoridade no lar. A falta de autoridade. Como você é na sua família? Você tem autoridade? Você não tem autoridade na sua família? Você é autoritário? Você é permissivo? Tudo tem que ser no equilíbrio, né, irmãos? Nós não devemos passar a mão na cabeça, também não devemos dizer, olha, o que eu falei está falado. Não é assim. Devemos agir com sabedoria. Não é verdade? Muitas vezes, até as crianças falam coisas para a nossa reflexão, imaginamos que aquilo é correto. Deus usou várias pessoas, e até bichos na Bíblia, né? Usou, como o caso da jumenta lá, né? De Balaão. Então nós devemos ter a sabedoria de poder, né? Ali refletir sobre aquilo que está sendo falado no meio da família. Não é? Certo, irmãos? Devemos entender isso. Não devemos ser autoritários e nem também muito permissivos. Olha aqui, os sacerdotes Ali, Samuel, eram homens que exerciam a autoridade do serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade do lar. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêm as suas famílias, mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos
com seus pais. É possível imaginar 2 sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação. Infelizmente, seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não exerciam dentro de casa porque os filhos os enganavam. Todo mundo acompanhou aí? Vou falar um detalhe aqui. A gente está estudando a escola bíblica dominical aqui, né? O autor da lição, ele abordou aqui obreiros. É um exemplo, tá, irmãos? Aqui não é escola bíblica de obreiros. Aqui é a escola bíblica dominical da igreja. A maioria não é obreiro aqui. Não é verdade? A maioria não é. Então, nós devemos abordar situações que são também da igreja, mas que são também pessoas que não estão ligadas, vamos dizer, diretamente ao serviço ministerial. Imagine o Brasil inteiro na escola bíblica dominical hoje falando só sobre os obreiros. Não. Meus irmãos, temos situações diversas por aí. Tem homens, filhos que não foram criados com pais. Temos pessoas que foram abandonadas pelos pais. Temos pessoas que foram criadas em orfanatos. Então temos diversas situações. Então devemos abordar, devemos entender todos esses casos. Todos esses casos, irmãos. Tem pessoas, a gente está falando da relação entre pai e filho. Aí a pessoa pode pensar assim: Deus é pai, mas o meu pai foi terrível, horrível. Como é que... Entenderam como é que é a situação? Muitas vezes, nós já vimos aí, já mudando um pouquinho da lição, que a cultura, ela está enraizada, né, de coisas malignas. Não é verdade? A cultura, ela está enraizada. Por isso que cita lá em Efésios sobre as fortalezas, né? Que devemos destruir as fortalezas. Destruir as fortalezas. Então ela está enraizada na cultura. E muitas vezes, olha só, através de uma ação maligna, querem deturpar, né, o papel de pai na família. Eu não quero desvalorizar a mãe aqui, de maneira nenhuma. A mãe, ela é, como eu disse logo no início aqui, nós aprendemos a amar a mãe desde que nascemos, né? Mas o papel do pai, ele está entranhado para que o quê? Para que aquele homem seja levado para caminhos que possam destruir a própria família. Homens que são instrumentos de Satanás, irmãos, para retirar para minar o papel de pai como referência. Minar o papel de pai. Que nós não sejamos assim. Que nós não deixemos que os nossos sejam assim. Que nós sejamos aquele pai que diga assim: meu filho, eu te amo, eu quero o teu bem. Eu te disciplino por isso, mas é para o teu bem. Que tenhamos esse diálogo, que tenhamos essa conversa. Entenderam, irmãos? Que nós não sejamos assim alvo dessa ação maligna contra a família, que o alvo é o pai. Que alvo é o pai? Tirar o pai de cena, colocar a mãe. Entenderam, irmãos? Como está enraizado na cultura isso. Tanto é que no comércio tem o dia da mulher, da mãe, né? Dia das mães. É o dia mais comercial depois do Natal. É justamente porque está enraizado na cultura. Nós vamos acabar com isso? Não, irmãos. Eu quero que cada um reflita sobre isso. Tenha uma reflexão
que possa valorizar o pai, possa valorizar esse relacionamento entre pai e filho, que possa termos pais que não sejam só provedor, como eu falei, até o cachorro ali cuida da cria, né? A ave cuida da cria. Nós somos muito mais que isso, irmãos. Nós somos pais, e pais amorosos, pais justos, devemos ser justos, disciplinadores. A palavra que eu falei ainda há pouquinho foi uma palavra que eu usei anteontem lá em casa. Eu disciplinei meu filho, né? Mas falando isso para ele, o porquê, né? O porquê, dizendo que isso era para o bem dele, né? Que eu amava ele, mas ele tinha que ser disciplinado, irmãos. Então, devemos ter esse equilíbrio, não devemos ser autoritários, carrascos, como aquele pai que... Estou falando já quase toda a lição, não estou no início ainda. Aquele pai que os filhos ficam aliviados quando o pai não está em casa. Não é, irmãos? Eles têm alívio quando o pai não está em casa. Quando o pai chega em casa, então, todo mundo fica com medo. Não, irmãos. Não devemos ser isso. Nós somos referência, sacerdotes do lar. Não deixe que essa cultura que Satanás faz minar dentro da família. Vamos acabar, tirar o papel do pai, vamos tirar o papel do pai, que o pai como referência. Não, vamos tirar. Não é assim. Não é isso. Devemos ir contra isso. O líder na família, que devemos tomar posse, é o pai. É o pai. Né? Se algo acontece na sua família, aí você vai dizer assim, eu não sabia disso. Você está falhando. Como é que o líder não sabe sobre isso? Não é? Devemos estar atentos, né? Com a ajuda, com a colaboração da mãe, né? A responsabilidade por amar é do pai, não é da mãe. Sabiam disso? Amai suas esposas. E o que diz para a esposa? Fala para amar o marido? Não. Fala assim, honre o seu marido. Honre o seu marido. Entenderam? Entenderam o papel? Olha para o princípio. Olha para o princípio. A responsabilidade do amor é do pai. Mas na sociedade de quem é? Na sociedade como é que é visto? Hã? Não. Isso aí é ação maligna entranhada na cultura, irmãos. Não devemos ser assim aquela pessoa também, né? Aquela pessoa que chata, aquela pessoa que fica criticando tudo. Não, mas devemos observar, entenderam? Com sabedoria, observar com sabedoria, né, pastor Vicente? Né? Observar com sabedoria o que está acontecendo. E junto com a mãe, a ajudadora, a auxiliadora, fazer uma grande família, irmãos. Vamos seguindo. Os problemas de uma paternidade ausente. Eu falei sobre Ofni e Finéias, né? Os filhos de Eli, né? Na vida da família, os pais são responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Há estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle das emoções e de estabelecimento de prioridades para a vida. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, a gentileza,
falar correto, dentre muitos outros. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso dos sacerdotes em questão, eles não dispensavam tempo para os filhos, mas que se tornaram rebeldes e profanos. Como eu falei, né? Não estamos falando aqui só da igreja, estamos falando do corpo todo. Não só da igreja, do corpo da igreja, mas da sociedade, do crente em si também. E do não crente também que possa estar. Não é isso? Por exemplo, poderemos ter visitantes aqui, né? Visitantes que não fossem crentes. A escola dominical ela é aberta. Nós estejamos também falando sobre isso, não é? Então, está dizendo aqui que o pai é referência de segurança. Sem um líder, olha aí, sem um líder, sem uma autoridade no lar, o que acontece? Há o desnorteamento, né? A direção um vai para cá, outro vai para ali. Não é isso? É desnorteado. A direção ela fica confusa. O equilíbrio, como eu falei, um bom relacionamento do pai, o pai prepara, o papel é esse, né? Preparar para a vida, né? Filhos mais saudáveis, é o pai que prepara, mais seguros, meninos, crianças, adolescentes, jovens, mais seguros. O papel do pai, ter um bom relacionamento com o filho. Entenderam, irmãos? Nós deixaremos um legado. E este legado, né, vamos dizer assim, podemos deixar, né, o que nós construímos durante a vida, sim, mas principalmente o que vai ficar é o que nós passamos para os nossos filhos. Nosso legado, nossa opinião, né, o que nós achamos da vida, nosso comportamento. Então que façamos um bom trabalho. Não é isso? Façamos um bom trabalho. Que sejamos instrumentos de Deus para que quando nós chegarmos lá, nós não cheguemos com as mãos vazias. Entenderam? Não devemos chegar de mãos vazias. E sim, né, uma família forte, uma família saudável. Não é isso, irmãos? A gente sabe que e não é garantia que nossos filhos, né, serão o que a gente espera que eles sejam lá para frente, ou os nossos netos, o que for. Não é garantia isso, porque a gente sabe que tem pais piedosos e filhos rebeldes, vamos dizer assim. E também tem o contrário. Tem pais que são desregrados com filhos piedosos. Não é verdade? Tem. Então, aí é que a gente entra. Entenderam? Aí que a palavra entra. Aí que o evangelho entra. Aí que cada um de nós que estamos aqui hoje estamos aprendendo isso juntos para levar essa palavra para outras famílias. Não é verdade? Quantas famílias? A seara é grande, ceifeiros são poucos. Então nós temos um mandado de Cristo para isso, levar a palavra. É aí que a gente entra na família. Não é garantia que nossos filhos serão, vamos dizer assim, não é garantia que nossos filhos continuarão sendo crentes. Não é garantia. Mas a gente fazendo a nossa parte, orientando, fazendo o nosso papel, há grande possibilidade de isso ocorrer. Garantia não é, mas é uma grande possibilidade disso ocorrer. Né? E de quem é essa responsabilidade de passar essa lição? Para os filhos. É nossa. Né? É nosso papel. É nosso papel, irmãos. Né? Deuteronômio 6. Vamos abrir a Bíblia aí. Deuteronômio 6.
Alguém pode dizer assim, mas onde é que está isso dizendo que o meu papel é esse de levar a palavra, que a igreja tanto fala? Olha aqui, ó, Deuteronômio 6 diz assim, 6:2, vou começar no 2 aqui, ó. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno a teu filho e a filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Está dizendo assim, para falar do filho e dos filhos dos filhos, e dos filhos, e dos filhos. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui. Aqui, ó. 6:6 diz assim, e estas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos. Repetindo, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Entenderam? Ensinar aos nossos filhos, levar a palavra ao próximo. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Olha aí, para não esquecer, né? O que mais? E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Entenderam, irmãos? Então, a palavra de Deus ela é clara aqui, que nós temos essa responsabilidade. Ensinar. Aqui está falando dos mandamentos. Mandamentos. Aqui, o contexto aqui são os mandamentos. Os 10 mandamentos. Então devemos a responsabilidade nossa, de pai. De pai. Né? É isso que é importante a paternidade. Importante. Aí vamos dizer assim, eu não tive pai. Fui criado sem pai. Né? Mas lá em Isaías diz assim, né? Mesmo se a tua mãe que te amamenta te esquecer, Deus não vai esquecer de ti. Não é verdade? Então que tenhamos Deus, leve essa palavra para outras pessoas. Deus é pai. É por isso que eu falei ainda há pouco. Querem tirar o papel do pai. Querem, detonar com a imagem do pai. Querem acabar com a imagem do pai no mundo. Não é isso, irmãos? Vamos seguindo aí. Estão entendendo, irmãos? Muito bem, vamos lá. Qualquer coisa, pergunte, fale. O pastor Vicente aqui responde, pastor Clóvis ali, ó. Vamos lá, vamos. Pastor Cláudio aí, ó. Gessé, né, Gessé? É isso mesmo. Tipos de paternidade extremista. A gente vai ver as situações aqui, que eu até já falei, mas a gente vai lendo aqui a respeito um pouco. Aí põe assim, aquele pai extremista que diz assim, olha, eu que mando, me obedece e pronto. Né? Eu não vou dizer que tem situações que pode até ter isso, né? Mas muitas vezes se torna um autoritário, não é verdade? Né? Devemos ouvir, ponderar e tomar a nossa decisão. Não devemos esse autoritário. Olha aí eu falei ainda há pouco que nós devemos olhar para o princípio quando nós tivermos dúvida, não é isso? Comigo funcionou isso aí. No meu tempo era assim, funcionou muito bem. Tudo certo. Pode funcionar, mas também pode não funcionar. Porque o mundo, vamos dizer assim, essa parte de
essa parte de informação, de comunicação, né? Internet e tal, isso tem uma certa influência, né? Na vida dos filhos. O filho pode até dizer assim, tá bom, eu não vou falar nada, mas ele vai ficar com aquilo na mente. A gente tem que ter o quê? Justificativas, motivo para aquela decisão. O mundo mudou, vamos dizer, o mundo mudou. Não, mas no meu tempo era assim, funcionou. Mas nós devemos nos basear na palavra de Deus, devemos para tomar a nossa decisão, entendeu? Devemos tomar a justificativa, olha, por isso, por isso, por isso. Ainda há pouco eu disse assim, ó, estou te disciplinando por causa disso, disso e disso. Para poder a pessoa entender. Não só por isso e pronto. Não é? Não só por isso e pronto. Eu vi um testemunho sobre isso, falando testemunho de novo, né? É um pastor da Assembleia também, que ele disse que quando ele era criança, que ele andava um pouquinho pela igreja, quando ele chegou lá em casa, na casa dele, olha o pai, ó. É? Funcionou bem, mas devemos ponderar como é que seria isso hoje, irmãos. Não é? Para que nós não entramos naquele papel de que aquilo que eu falei ainda há pouco, que o pai quando chega em casa, o pessoal tem medo. Quando o pai não está em casa, o pessoal tem alívio. Eles não ficam só como era antes na nossa informação nossa. Não. O mundo mudou nesse aspecto. Por isso que a gente tem que se preparar melhor. Termos motivos, termos justificativa para tomar nossas decisões. Ponderar nas situações. Para que sejamos pais melhores. Alguém discorda? Pode falar, né? Então, para que nós possamos embasar a nossa família na palavra, na justificativa, né? Esse mundo globalizado, esse mundo aí das redes sociais, é muita informação, né? Você pode querer ser autoritário, mas você não vai conseguir conquistar. Então, o amor, a autoridade, ela é conquistada, não é na força. A autoridade ela é conquistada. A disciplina naquela época era boa, né? Os pais disciplinavam a gente. Vocês sabem por que vocês estão sendo disciplinados? Por isso e por isso. Né? Exatamente. E a mãe não interferia. Quantas das vezes o pai botava nós de castigo, a mãe pedia levanta. Aí ficar o dobro, porque a mãe mandou levantar. Era não, só pela obrigação. Então, uma combina dos dois. Pensa na disciplina da época. Exatamente. Né? E o que entra aí? Nós não devemos ser permissivos também. Passar a mão na cabeça da criança. Ah, os tempos mudaram, vou passar a mão na cabeça. Não, irmãos. Não. Pois é, hoje até cadeia, até prisão, né? Pode ter a lei de que não pode bater nos filhos. O tempo mudou, mas o princípio bíblico não. A gente tem que ser equilibrado, né? Temos que olhar, opa, não vou fazer isso por causa disso, mas eu posso agir aqui, né? Isso aí, meus irmãos, não é ser muito para lá nem para cá, é ser equilibrado. O equilíbrio é a forma adequada. Não pode ser autoritário, também não pode ser o quê? Permissivo. Essa permissividade é a razão de muitos filhos desregrados, famílias destruídas. É por isso. Né? E aquela autoridade severa demais ali, o que cresce? Cresce uma criança, hoje em dia, muitas vezes, revoltado. Então, por que nós não podemos passar pela conquista da autoridade? Conquistar
a autoridade. Conversando. Olha aí, uma coisa que eu uso que é muito boa mesmo. Nós não temos uma receita infalível, vamos dizer assim. O alimento, todo mundo junto na mesa. Muito bom, irmãos. Muito bom. O almoço, o jantar, a merenda da tarde. Por que não? Se puder, façam isso, né? Façamos isso. Leve para outras pessoas isso. Eu acredito que aqui nós já sabemos disso. Pratiquem mais ainda. Em casa, na minha casa, assim, a gente faz, né? Tem dias que não dá, mas ontem foi um dia muito bom, porque foi almoço, foi merenda da tarde e foi jantar. Eu acho que foi a primeira vez que deu os três juntos. Hoje é raro isso. Raro, né? É raro. É um momento muito bom em família. Assim você se impõe como pai, você orienta, você fala, a mãe também, né? Os filhos, você vai ali acurando, vai, sabe, fazendo, tirando as arestas. É muito importante que o pai tenha essa responsabilidade. A lição está dizendo a importância da paternidade. Não é? A importância da paternidade. Isso faz com que tenhamos filhos mais fortes para a vida. Né? Mais fortes. Se você não conversa com seu filho, vamos dizer, seu filho ou seu neto, que for, de repente o pai não conversa, orienta, né? Esse menino não está sabendo de nada da vida. Esse menino está se criando ali com informações erradas. Então você tem que parar e conversar. Olha, meu filho, é isso. A vida não é fácil, mas tem isso, isso e isso, né? Olha, os estudos, o caminho é esse, sabe? Entenderam? Isso aí é fundamental. É a importância. Porque muitas vezes, olha aí, muitas vezes a mãe parte para o emocional, né? Emocional. E nós passamos mais pela razão. Então, se nós levarmos a razão para os nossos filhos, não é certeza que teremos filhos mais bem preparados? É ou não é? Não é? Mais seguros de si? Mais seguros de si? Se deixar isso no papel só da mãe, não vai ser, talvez não vai ser como se espera. Né? Então, mais saudáveis, menos inseguros, né? Esse apoio, o apoio do pai é diferente, irmãos. O apoio do pai, a criança fica toda, ela fica na razão, ela fica segura quando tem o apoio do pai. O jovem, quando tem apoio do pai, ele vai para cima. Entenderam? Essa é a importância desta lição de hoje que a gente está falando. Aqui, vamos lá, vamos seguindo, né? O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordens aos filhos. Esse tipo de autoridade de imposição sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso e rancor. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos, que se desviam. Infelizmente, alguns nunca mais voltam à igreja e, consequentemente, desviam-se da presença do Senhor. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus que diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e demonstração do Senhor. Texto áureo, né? É isso? Crescer na palavra de Deus. Ele orienta, né? Mostra o caminho e vai no caminho, junto, né? Vai no caminho junto. Isso aí é fundamental. Não é, irmãos? Fundamental.
e junto no caminho. A permissiva. Eu tenho que ensinar os filhos a respeito do povo de Israel, mas só que o povo de Israel, os filhos não entrar na casa de criança, violentaram eles. Cadê o povo de Israel? Até hoje tem salvação. E ele conhecido. Ele consiga que não tem jeito de dizer que é só obedecer na lei, que está na casa. Dessa forma, né? Permissiva. Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos, deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso. Fazem o que querem, né? Fazem o que querem. Essa paternidade, ou até mesmo a maternidade, é um tipo de tolerância sem freio. Algum que induz a criança até imaginar que seus pais não as amam, nem se importam com suas necessidades emocionais e físicas. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplo, mas não os corrige quando cometem erros e nem os aconselha quando se decepcionam com situações mais complexas da vida. É o pai conivente, né? O sábio Salomão adverte-nos: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. A palavra de Deus diz que o coração do homem, né, está disposto a praticar o mal. Se não tiver uma orientação, se não tiver um rumo, se não tiver uma disciplina, como é que fica? Faz o que quer, né? Faz o que quer. Lá em Juízes, né, tem aquela época dos juízes, se não tiver um líder, o que acontece? Faziam o que queriam. O que estava na sua cabeça faziam. Era uma anarquia. Era uma anarquia. Então é isso que traz. É preciso ter o equilíbrio, irmãos. Uma pessoa equilibrada ali, né? Para entender, levar a uma autoridade de forma conquistada, né? De forma a conquistar essa autoridade, para que possa orientar, ter tempo para conversar, ter tempo para orar junto, né? Isso é importante, irmão. Não é isso, irmão? Levar a palavra de Deus. Pessoal, a gente olha ali, as regras é para serem respeitadas, entendeu? Então tem que ter regras, né? As regras é que mostra ali se você é como espelho, né? Onde está a lei, né? A lei do Senhor, né? Como diz o que está faltando ajustar, como é que está a situação. Então as regras, nós temos que colocar limites, não é isso? Temos que colocar limites. E é que essa imposição, ela seja natural, conquistada, autoridade conquistada. Entendeu, irmãos? Essa falta de disciplina, ela, em vez de ajudar, ela prejudica os filhos. Prejudica. Vamos para o 3 aqui. O fracasso de 2 pais relapsos com os filhos. Esse pais relapsos aí, eu falei assim,
Eu falei de Samuel, é diferente, muito diferente de Eli. Vamos dizer que os dois falharam ali, mas assim, foi bem diferente. Houve juízo na casa de Eli, acabou com o sacerdócio, morreram os 2 filhos dele. Enquanto de Samuel, não. Samuel, Deus honrou ele até o final. Né? Essa situação de Samuel, ela se encaixa mais na lição anterior, que diz assim, pais zelosos e filhos rebeldes. Que se encaixa mais. Mas nós estamos estudando aqui os dois, né? Então vamos estudar os dois, estamos estudando. Né? Porque ele pode... O profeta Samuel, os filhos erravam, mas ele cuidava, aquela coisa. Então, os filhos erravam por ele, né? Ele via praticamente o erro, né? Mas isso assim era isso que eu ia dizer. A diferença entre que ele via o erro e não fez nada. Ele foi esse aí permissivo. Nós não temos essa história com Samuel. Não conta. Não se fala. Entendeu? Aí no final, Samuel, né, falou que o povo disse que contra os filhos dele não queria que seguisse. Né? Aí ele se quietou. Mas ele mesmo, homem íntegro também. Né? Fracasso de 2 pais, relapsos com os filhos. Omissos para com os filhos. O texto de Samuel 2,12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Imagine um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, olha aí, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam o Senhor. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, foram rejeitados pelos anciões do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. Né? Aqui, irmãos, vamos seguindo. A filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois da família é equivocada. A prioridade antes do ministério começa com a sua própria casa. A prioridade nossa aqui é a nossa casa, é a nossa família. O apóstolo Paulo destacou que para que alguém deseje o episcopado deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter os filhos em sujeição. É preciso ensinar a disciplina para seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Não devemos ser ausentes, devemos estar próximos. Usem os exemplos que eu falei, na hora da alimentação, né? Juntar a família. Conversar também, um momento de oração em família. E isso aí, pessoal, irmãos, tem que abranger muito mais. Estou dizendo assim, a família do vizinho, a família dos conhecidos, a família dos amigos. Que lá a gente encontra as situações que eu falei ainda há pouco, de que não foi criado por pai, tem um pai com uma referência muito ruim, sabe? Não gosta do pai. E é isso que vai... A palavra de Deus, ela é o que? Afiada, e ela o que? Quebra essas fortalezas. Vocês sabiam, né? Ela não quebra as fortalezas? Quebra as fortalezas. E essas fortalezas são justamente se entranhadas na cultura. Senhores professores, falta 3 minutos. Entranhado na cultura. Vamos seguindo aqui, irmãos. A isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne.
Deus espera que os líderes da igreja na atualidade exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família, mas cuida também, né, da própria família, mas não só do obreiro, é isso que eu digo aqui. Estamos num... E quando se fala em filhos de pastores, como diz aqui, esta lição inevitavelmente não pode fugir do assunto, que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa da filiação. Olha aqui, esse detalhe aqui é importante na lição, olha aqui, ó. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como os outros filhos, como os outros na igreja, pessoal. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais também, irmãos. E aí que entra aquilo que eu falei, os filhos de pastores, né? Aonde que nós estamos numa batalha espiritual, né? Nós sabemos que é separado para justamente ir nos líderes para... Pode falar. Foi o que aconteceu. Aí, às vezes, por ser filho de sacerdote, ele acha que tem até direito profanar. Aí vem a omissão. Foi o caso que aconteceu com ele, sacerdote. Tem que ser tratado normal. E aí já existe essa pressão sobre a questão do serviço ministerial. Assim, tem que ser tratado de uma forma normal. E, às vezes, eles tratavam de uma forma normal o que era sagrado, né? Eles cresceram junto ali dentro do templo e acharam aquilo normal e não davam valor. Não era no coração, era só, né? O pai foi deixando. O pai foi deixando. Em um minuto, o que faria no caso de Eli? Chamar a atenção. Chamar a atenção. 2 ou 3 ou 4 ou 5 para vocês se fosse necessário. Ele chegou a chamar, falou, mas não teve continuidade, não teve ação. Cortou e deixou acontecer. Deixou acontecer. Que nós não sejamos permissivos assim, né? Sejamos equilibrados na nossa criação. Amém, irmão? Quer dizer que